Howdy aí, gente, eu me chamo Arrow Art, mas pode me chamar de Art, caso fique difícil para você. Nesse vídeo, irei fazer uma resenha crítica literária do livro chamado A Vida Impossível, de Matt Haig. Um livro que li recentemente, depois de 100 anos para conseguir ler alguma coisa, já que tenho muita dificuldade de ler quando tá calor, e que eu gostaria de dar minha opinião sobre ele. Caso você não tenha visto nenhuma das minhas resenhas que eu já fiz, eu vou deixar aqui no cardzinho, que é esse aí que aparece uma bolinha em algum canto da tela. E mais um aviso dessa vez. Esse vai ser o último vídeo do ano, pois muitas mudanças estão para acontecer na minha vida, se tudo sair como planejado, e é provável que fique um pouco difícil de postar vídeo em alguma frequência. Além de que quero dar uma repaginada nesse carinha aqui que vos fala, que é esse PNGzinho aqui que vocês ficam vendo aí do lobinho falando. Então, aguardem grandes surpresas futuras. No meu canal, eu falo de livros de uma forma um pouco mais crítica, porém ainda meio dinâmica, para poder deixar vocês mais entretidos. Então, se você curte esse tipo de vídeo, espero que você se divirta também. Dito isso, vamos para nossas informações sobre o livro. A Vida Impossível é um livro do gênero de ficção, também podendo ser de realismo mágico, escrito por Matt Haig, uma pessoa autora britânica que escreve livros de ficção e não ficção, tanto para o público infantil e adolescente, quanto para o público adulto. Também sendo autor do famoso livro A Biblioteca da Meia-Noite, um dos meus livros favoritos da vida. Esse livro foi publicado em agosto de 2024 lá fora, mas chegou no Brasil no dia 4 de novembro de 2024 pela editora Bertrand Brasil. Ele possui 378 páginas e eu recomendo para maiores de 14 anos. Ele possui pouquíssimas cenas mais sérias, o que torna bem tranquilo de se ler. Por mais que não tenha tido a mesma repercussão que a Biblioteca da Meia-Noite, ele já teve diversas leituras. No Scoob há um total de 1961 pessoas que já leram, com uma média de 3.4 em estrelas, o que eu acho bem mediano, e 541 resenhas de acordo com o momento que eu escrevi esse roteiro. A sinopse da história diz: Maurice tem 22 anos e está no último ano da faculdade de matemática, mas não consegue se concentrar nos estudos e tem achado difícil seguir com a vida. O mundo anda muito complicado, a humanidade parece estar a caminho da destruição, e isso tudo somado à morte da mãe, a relação difícil com o pai e ao término do namoro faz com que ele se sinta nas trevas. Só o que precisa é de uma luz. Então, manda um e-mail de desabafo para sua ex-professora de matemática da escola, Grace Winters, e a mensagem que recebe dela pode ser tudo o que precisa para sair das trevas. Grace Winters compartilha com ele um episódio incrível de sua vida, uma história que começa quando vivia num torpor permanente desde a morte do marido, seguida um pouco tempo pela perda do cachorro também. Quando os seus dias eram passados no sofá, vendo televisão ou lendo, e sua única companhia era a culpa persistente pela tragédia que havia se abatido sobre o filho muitos anos antes. Então, no que parecia ser mais um dia entediante de uma vida aparentemente sem sentido, Grace recebe uma carta. Nela descobre que herdou uma velha casa em Ibiza, deixada para ela por Christina, uma ex-professora de música da escola na qual Grace deu aula até se aposentar, com quem pouco conviveu e de quem não ouve falar há anos. Intrigada por esse mistério sem nada a perder, Grace deixa sua cidadezinha na Inglaterra rumo a uma ilha espanhola, com uma passagem só de ida e a missão de descobrir como viveu e morreu Christina, além da razão de ter deixado a casa para ela, não para alguém mais próximo. E o que Grace encontra e descobre por lá é mais estranho do que jamais poderia ter imaginado. Entre as montanhas escarpadas e as praias deslumbrantes de Ibiza, Grace faz amizades improváveis que a conduzem em uma jornada que desafia a imaginação. Seu raciocínio lógico é posto à prova e ela precisa deixar o ceticismo de lado para mergulhar de cabeça numa aventura capaz de tirá-la de seu torpor e de fazê-la enxergar a vida com outros olhos. Mas, antes, Grace tem de se perdoar, fazer as pazes com o passado e se permitir viver de verdade, o que talvez, não por acaso, parece ser exatamente o que o seu ex-aluno Maurice precisa fazer. Sinopse enorme, eu sei, mas como eu não leio sinopse, é uma surpresa vê-lo durante o roteiro. Como sabem, não tenho o costume de ler isso, pois gosto de ser surpreendido ao ler a história. Dito isso, vamos para a resenha e eu chamo isso de alvo atingido da vez. A história tinha muito potencial. A trama em si tinha muitos elementos que podiam ser melhores utilizados, pois ter alguém desaparecido sem saber se morreu ou não, uma ilha com eventos estranhos, um suposto louco, claramente uma pessoa autista na minha opinião, e ainda um plano de corrupção governamental dentro de uma área de preservação da natureza dessa ilha,
no mínimo tinha que me entregar um novo Stranger Things. Mas, brincadeiras à parte, ela traz realmente muitos pontos interessantes e intrigantes de se trabalhar. Porém, senti que a execução foi bem ruim. Achei tudo muito lento, muito superficial e com uma forma até calma demais perto das coisas que acontecem. Por mais que eu tenha gostado de algumas partes da história, não achei tão atrativa na hora de lê-la quanto imaginei que fosse. Claro que as expectativas somos nós que criamos, e eu devia ter deixado as minhas mais baixas. De qualquer forma, senti que poderia ter sido uma coisa completamente diferente, já que tinha sim elementos que eu gostava, por adorar misturar coisas poderosas, alienígenas e interdimensionais em histórias. Pra mim, tinha a faca e o queijo na mão e conseguiu quebrar o cabo da faca e derrubar o queijo no chão. Falando dos personagens agora, não vou mentir, foram até que interessantes. Acho que é o primeiro livro que eu leio com uma protagonista idosa, já que ela tem 72 anos, além do Alberto Ribas, outro protagonista, ter 76 anos e sua filha ter 33 anos. O que chega a ser um pequeno diferencial na minha opinião. Onde já se viu uma idosa com mais de 70 anos se metendo numa aventura numa ilha espanhola na qual possui uma luz alienígena que dá poderes para as pessoas boas. Certeza que não é algo que se vê todos os dias. Eles, em geral, são bons personagens. Não possuem tanta profundidade quanto eu gostaria que tivessem. E, por mais que a Grace ganhe a habilidade de ler a mente de todos e saber exatamente quem é ali na ilha, só por conta disso, temos poucos personagens que realmente importam nessa história. Daria pra contar nos dedos das mãos. Basicamente, né? Os protagonistas possuem suas questões emocionais e que são conversadas algumas vezes ao longo da história, como Alberto se sente ao saber que tem câncer e sem saber como dizer isso para sua filha, como Grace se sentindo culpada pela morte do filho solitário após a morte do marido, ou como Cristina, que foi o motivo de tudo na vida da Grace mudar e como ela compartilha tudo isso para ela, o que traz muitas reflexões para nós. Contudo, sinto que ficamos dentro desses problemas de maneira muito mais simples do que eu gostaria. Passando agora para a protagonista, que é a Grace, ela é uma personagem bem condizente com a realidade. Há vários momentos no livro que ela fala sobre a sua idade e como é complicada a vida de quem já passou da juventude há muito tempo e que sente que já viveu de tudo. Por ser uma professora de matemática, ela utiliza muita lógica em tudo de estranho que acontece e dá até exemplos matemáticos para explicar algumas coisas da história. O que torna curioso, pois eu adoro matemática e foi divertido ver esses momentos. Além dela ser alguém que reflete muito sobre sua existência, isso pode realmente ajudar as pessoas após adquirir aqueles talentos dados pela La Presencia, que é a luz alienígena poderosa que aparece na história. Ela tem esses questionamentos principalmente vindo da culpa que carrega, no caso, que ela sente culpada, né, pela morte do filho, pois ele queria ver o pai tocando num pub, mas a mãe não queria o levar e então ele saiu de bicicleta na chuva, sendo atropelado por um caminhão por acidente. Ela, Grace, diria que é a personagem com mais profundidade da história. Por isso, são pontos que afetam até mesmo seus poderes e que ela tenta lidar, tentando trazer paz consigo mesma. Foi uma experiência incomum ver uma perspectiva de uma pessoa assim, já que eu tô mais acostumado com personagens mais jovens ou levemente mais velhos que eu e tendo problemas traumatizantes. Portanto, eu até que gostei muito disso e eu acho que poderia ser utilizado no Enem lá na redação desse ano. Passando agora pro final, porque mais uma vez é um livro que não tem romance e mesmo que ele tenha um vilão, entre aspas, não é alguém com muito aprofundamento. Ele só aparece com 75% do livro e não é muito surpreendente, por ser uma pessoa rica que quer destruir a natureza para conseguir mais dinheiro. Onde será que já vimos isso, né? Enfim, o final da história é previsível de um lado e meio infanto-juvenil do outro, na minha opinião. Esse livro só tem algumas partes mais sérias, mas se não fossem por elas, ele seria um infanto-juvenil facilmente. Acaba que eles conseguem impedir que a área preservada seja destruída, né, que é uma pedra que tem lá, chamada Esvedra, que coloca alguns animais lá, como pássaros, bodes e cabras, o que são bem recorrentes dentro dessa história, e o vilão morre para os animais da ilha. Bem simples. Infelizmente, o Alberto acaba morrendo para o câncer, o que é bem triste. No entanto, tudo é meio que resolvido no final. E, como eu esperava, a Grace passa o legado para o Maurice, o aluno no qual ela havia mandado o e-mail pedindo ajuda para ela, e ela respondeu contando sobre essa viagem, aventura e tudo mais que a gente leu. E bem, é um final comum, eu diria.
No fim das contas, eu achei um livro bem decepcionante. Primeiro que eu achava que seria uma vibe bem semelhante com a Biblioteca da Meia-Noite, por conta da capa ter a mesma fonte e o livro brilhar no escuro. O que eu acho isso lindo, eu gostaria muito que os meus livros, quando fossem se tornassem físicos, eles brilhassem no escuro também. Acho bem bonito isso. Depois eu achava que eu ia gostar mais pela história, pelos elementos intrigantes dela e tudo mais. Todavia, acabou sendo uma coisa bem rasa, na minha opinião. Queria que tivesse sido algo muito mais surreal, mais animado, tivesse tido mais tensão. Biblioteca da Meia-Noite causa muito essa tensão, principalmente no final. Então, assim, quem já leu consegue saber exatamente do que eu tô falando. Por um lado, eu entendo que é mais por conta dos personagens, mas por outro, eu esperava uma coisa até mais com suspense, sabe? Por conta da parte do mistério. Mas enfim, em questão de escrita, foi bem calma e até devagar demais. Demora muito para irmos aos ápices da história. E como eu disse, a ideia era boa, mas a execução foi algo, para mim, mal aproveitado. Eu dei 2 estrelas pelas coisas que eu gostei dele. E, bem, vocês sabiam desse livro? Sabiam da existência dele e tudo mais? Porque geralmente quando um autor fica muito famoso, os outros livros dele não ganham tanta repercussão. Mas como eu quis ler mais um do Matt Haig, que eu já tinha lido e tinha gostado pra caramba, então eu quis dar uma chance pra esse. Ficaram com vontade de ler ele? É minha primeira resenha com um livro que eu não gostei aqui no canal, e eu espero que isso não tenha tirado a vontade de ninguém de ler e de conhecer esse livro e tudo mais. Afinal, não é porque eu gostei ou não gostei de algum livro que você não possa discordar da minha opinião. Gosto é gosto, experiência é experiência, e eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que você achou, me sigam nas redes sociais, estou postando muitos conteúdos divertidos por lá, e vejo vocês numa próxima roda na fogueira com o céu estrelado para apreciar. Muito obrigado e falou!